Você certamente já viu um jogo antigo daqueles quando o tênis sequer era um esporte profissional, ou até mesmo já era, mas ainda no começo do profissionalismo, e reparou em como tudo era diferente, a começar pela velocidade das trocas de bola. Vendo isso, às vezes você se pergunta, como o tênis pode evoluir tanto em tão pouco tempo? Seria apenas mérito do profissionalismo que fez com que as pessoas que se interessavam pelo esporte escolhessem-o como um verdadeiro ganha-pão e passassem a ser atletas de verdade? Em parte isso ocorreu, mas há um fato que poucos levam em consideração: a evolução das raquetes e do encordoamento. Da madeira dura e pesada, que não gerava muita potência nos golpes e assim ajudava o tênis a ser mais lento, a raquete passou a ser de metal e logo depois de grafite. E mais recentemente, outros tantos materiais foram incorporados às fibras dos aros, que ainda são basicamente formados por uma estrutura de carbono. Ou seja, das tábuas de amassar carne dos tempos antigos, as raquetes evoluíram para algo leve e resistente, que é capaz de gerar enorme velocidade nos golpes e ainda assim oferecer um controle impressionante. E grande parte disso graças não só à tecnologia dos aros, mas também às cordas. É importante saber que as cordas elas são divididas em dois filamentos, os multifilamentos e os monofilamentos. Os multifilamentos eles são cordas que são feitas em várias camadas, vários microfios formando um só, e podem ser produzidos de vários materiais. Por isso, os multifilamentos eles são cordas mais confortáveis, porque eles absorvem mais as vibrações que atingiriam o braço do tenista, porém costumam ser menos duráveis. As cordas em multifilamentos são as de nylon, as de tripas sintéticas e as de tripas naturais. Já os monofilamentos são cordas de um ou vários materiais que são feitos em um filamento só. Por não possuírem flexibilidade, ao contrário dos multifilamentos, este tipo de corda passa a impressão de rigidez excessiva. São aquelas cordas chamadas de arame por alguns tenistas. Alguns jogadores usam este tipo de corda, pois dificilmente as cordas correm pela raquete, quando o tenista usa principalmente o efeito top spin. Por não correrem, também oferecem maior durabilidade. Os monofilamentos podem ser divididos em poliéster e polímeros. As cordas de nylon são multifilamentos e elas são mais econômicas, elas são as mais econômicas que existem no mercado, porque não há praticamente nenhuma tecnologia investida para a produção desse tipo de corda. Normalmente, quem usa o nylon, ele não quer uma corda de custo elevado, e por serem normalmente feitas com espessuras largas, elas oferecem uma boa durabilidade, ou seja, alia custo à durabilidade. A vantagem de um nylon para uma corda de poliéster, por exemplo, é que o nylon é muito mais confortável por vibrar menos. E por que o nylon ele é tão resistente? A própria cadeia do polímero pode justificar isso. Repare que tanto o ácido adípico e a amina extrametileno-diamina elas possuem 6 carbonos cada uma, e a soma destes reagentes dá um produto de longa cadeia, com 12 carbonos. E quanto maior a cadeia carbônica, mais elevado será o ponto de fusão e ebulição da mesma. As propriedades do nylon elas são explicadas pelo seu procedimento de obtenção. Para que a fibra se torne elástica e resistente, precisa ser fundida em altas temperaturas, ou seja, em ponto de efusão elevado, o que não é um problema para a longa cadeia do nylon. As cordas de tripa sintética são produzidas a partir do mesmo polímero que gera o nylon, a poliamida. Porém, diferentemente do nylon, que possui apenas um núcleo e uma camada de poliamida, as cordas de tripa sintética são compostas por um núcleo e duas camadas de poliamida. Essa composição de corda pode produzir diferentes variações de cordas para diferentes finalidades de jogo, e isso se dá devido à cobertura que é aplicada à corda de tripa sintética. Por exemplo, coberturas de teflon ou silicone dão maior resistência à quebra, enquanto coberturas com materiais com maior rugosidade dão maior efeito devido à melhor aderência com a bola, gerando assim os top spins e as jogadas de efeito, como slice, apesar de serem menos resistentes a quebras.
Algumas características das poliamidas podem ser notadas nas cordas de tripa sintética e podem influenciar nas escolhas de jogadores que fazem uso desse tipo de encordoamento. São elas: boa resistência a impactos e resistência à fadiga, que geram menos vibrações nos braços dos tenistas, resistência a diferentes condições climáticas e uma boa relação de custo-desempenho. Apesar de serem feitas a partir do mesmo material polimérico, a poliamida, as cordas de nylon e de tripa sintética têm diferentes aspectos para a prática do esporte, como em relação ao custo, em que a corda de nylon é mais barata do que a corda de tripa sintética, a perda de tensão e absorção de impacto, em que a corda de tripa sintética tem menor perda de tensão e maior absorção de impacto que a de nylon. Também em relação às resistências às variações climáticas e à quebra, em que a tripa sintética tem mais resistência nesses fatores. E, por fim, a espessura das cordas. A corda de tripa sintética é mais fina do que a de nylon. O poliéster é uma categoria de polímeros que possui como principal grupo funcional o éster. São geralmente polímeros termoplásticos, podendo ser termofixos também, e possuem elevada tenacidade e elevado módulo de Young, atribuindo baixa elasticidade. As cordas de poliéster, por serem classificadas como monofilamentos, ou seja, fios inteiriços, possuem limites de escoamento muito menores, tornando-as muito fáceis de serem deformadas. São cordas de alta durabilidade, feitas para serem utilizadas a baixas tensões, dentro de uma faixa de 40 a 55 libras. Sua característica de baixa elasticidade permite que, diferentemente dos outros materiais de encordamento, suas cordas corram pela raquete, mas voltem ao seu estado original imediatamente após o contato com a bola. Dessa maneira, as cordas de poliéster foram chamadas de a última revolução do tênis, já que essa sua característica permite fornecer um spin fora do normal à bola. Isso permite ao tenista bater com mais força, adicionando efeito sem que ela saia da quadra, facilitando jogadas de fundo. No entanto, as cordas de poliéster perdem facilmente sua tensão. Já as cordas de polímero e copolímeros são semelhantes às de poliéster, porém são mais tecnológicas. São constituídas de uma mistura de vários polímeros, ocasionando variações de marca para marca. Apesar da semelhança com o poliéster, essas cordas possuem aditivos que garantem maior spin, durabilidade, menor perda de tensão e maior absorção de impacto. Assim, apresentam-se como encordoamentos de maior custo e performance no mercado, com mais de 95% dos jogadores profissionais fazendo uso desses tipos. As cordas de copolímero rugoso possuem superfície rugosa ou com seção transversal diferente da circular convencional, podendo ser hexagonal, heptagonal, em formas de estrelas ou engrenagens. Assim, apresentam melhor aderência à bola e garantem spins mais acentuados. Finalmente, analisamos as cordas de tripas naturais. O intestino de animais foi primeiramente considerado como um possível material para a confecção de cordas devido à sua extrema resiliência. A retenção de tração nas tripas naturais se mostrou superior a qualquer outra alternativa. Assim, com alta resiliência e retenção da tração, a energia de retorno era maximizada, o que gerou grande interesse neste tipo de corda. Contudo, tamanha energia vem acompanhada de desvantagens. As cordas de tripas naturais apresentam fragilidade na questão de tensão de cisalhamento periférica. Além disso, dependendo da temperatura e da umidade do ambiente, o comportamento das cordas varia. Por fim, o preço das tripas é muito elevado, ainda mais quando se considera sua fragilidade e a necessidade de diferentes cordas para cada situação. Até os dias atuais, este tipo de corda vem sendo utilizado, principalmente no tênis profissional. Como qualquer outra corda, ela apresenta vantagens e desvantagens próprias, e cabe ao jogador escolher aquela que melhor se adapta ao seu estilo de jogo.